O sonho do Toyota Corolla seria ser híbrido igual a esse Lexus. O vídeo de hoje é com uma marca que nos Estados Unidos bate de frente com BMW, com Mercedes em venda, mas aqui no Brasil a gente quase não vê na rua. Mas que além de ter o melhor da Toyota em matéria de confiabilidade e tecnologia, ainda tem um requinte que, na minha opinião, deveria sim ser considerado. O vídeo de agora então é com o Lexus UX300H, de maneira mais específica a atualização mais recente do carro de entrada da Lexus no Brasil e que é bem diferente dos iguais. Esse é um híbrido que não carrega, pois é, você não vai precisar pôr na tomada, mas que ao mesmo tempo consegue ser o mais eficiente possível dentro desse modelo. Se fosse um motor maior, não seria tão eficiente. Se fosse um motor menor, não seria tão eficiente. Eu diria que dos híbridos que não carregam, esse é um que ficou muito bom. E que junto disso tem um design extremamente bonito, que consegue misturar aí um carro relativamente arrojado, com um estilo bem bacana, e que ao mesmo tempo mostra sim aquilo que a Toyota poderia ter nos seus híbridos Corolla, só que com mais potência, desempenho e um baita consumo. Fora de UX. Em que, como vocês podem ver, tudo começa com um belo estilo Lexus, que tem o próprio logo com o L Lexus aqui, junto com um próprio LED que lembra a própria assinatura Lexus na dianteira. Farol Full LED, claro, com milha aqui também em LED, e uma grade bem característica da marca, que vamos combinar, ficou bem bonita, né? Acho até que para um carro que tem um projeto já de um tempo, esse carro é lindo. E aí, quando você mistura os elementos, você vai ver que tem uma descida aqui um pouco no estilo meio cromado no centro, com aqui uma conexão com um black piano na lateral, e que caminha muito bem com uns vincos bonitos da carroceria e que vão até um retrovisor, ó, aqui com um cromado e um black piano em cima, de extremo bom gosto. Quando eu afasto um pouco e olho a lateral, dá pra gente ver que essas caixas de roda mais pronunciadas dão bem o ar de SUV. Apesar de, diferente de outras marcas, a Lexus não fazer a menor questão de querer dizer que esse carro é um SUV. Para ela é um crossover e tá tudo bem. E aí, a gente tem aqui roda, que é uma roda bonita. Essa roda aqui que tem essa pintura mais para um estilo cinza com um diamantado e que ficou bem boa, conectado com detalhes em cromado ao redor de toda a área de vidros, ó. Olha esse visual. E que conectam bem com as barras no teto também cromadas, e esse vinco que olha aqui no detalhe, que corta toda a carroceria e aí conecta o UX. Um dos detalhes mais bonitos e que eu acho que são mais emblemáticos de quando esse carro apareceu, tá aqui, ó, o LED que conecta toda a parte traseira e que hoje pode parecer normal, né? Quantos carros com LED na traseira toda? Mas em 2019, quando a gente viu esse carro pela primeira vez, era bem bonito. E aí, quando a gente mescla todo o design, o resultado é um carro que não é grande. Esse aqui é um carro que ele tem proporções bem próximas de um Volvo EX30, muito voltado para um uso urbano, econômico e de certa forma ágil, mas com estilo. Concorda comigo ou não? Eu sempre achei esse carro lindo. Até em 2019 ele tinha uma versão com detalhes um pouco mais esportivos, que era bem legal. Hoje já não tem mais, mas ganhou bastante coisa mesmo assim. E aí tudo conclui aqui, ó, com um teto solar que para os tempos atuais até não é tão grande, mas para quem se lembra dos tetos solares anteriores, ele até tem um bom tamanho, né? Retrovisor com ponto cego dos dois lados, câmera 360 graus aqui, câmera 360 graus na dianteira. Se a gente for fazer uma análise, aqui ele já tem todos os radares de semi-autônomo, também com farol automático, bem bom inclusive. E aí você vai ter os radares do sistema Lexus Safety Sense aqui na frente. E é bonito, né? Mas será que anda? Bora para nossa parte eletrificada. E fazia tempo que eu não abria uma porta de recarga diferente, né? Essa não é de clicar.
E aí eu ponho aqui o carregador. Opa! Não é uma porta de recarga, né, pessoal? E aí, já tinha visto esse? Esse é aquele híbrido que não carrega na tomada. Mas cuidado, esse é aquele híbrido que ele também não é híbrido leve. Exato. Aqui na nossa análise eletrificada da Electricar BR, fica um convite para você seguir o canal, a gente sempre comenta um pouco da eletrificação. Só que esse híbrido aqui é aquele híbrido que ele não é o híbrido da Fiat, que é o híbrido leve, que deu bastante polêmica até porque muda pouco o consumo. E ele também não é o híbrido plug-in, que é o híbrido que eu consigo plugar na tomada, aqui como vocês já viram várias vezes. Esse híbrido é o que fica no meio do caminho. Esse híbrido é aquele híbrido chamado de híbrido heavy, que ele é um meio do caminho entre o híbrido leve e o híbrido plug-in. Que na prática, esse aqui é um carro híbrido, só que ele não carrega na tomada e o motor a gasolina carrega a bateria. E aqui já fica um detalhe que os Lexus eles são a gasolina, eles não são flex. O que talvez seja um dos motivos para talvez a Toyota não usar esse motor. Enfim, mas esse híbrido aqui, diferente do leve e do plug-in, esse é um híbrido que ele traciona as rodas. Então pensa comigo, esse híbrido ele pode mover as rodas da frente, ao mesmo tempo que o motor a gasolina também pode mover as rodas da frente. O híbrido da Fiat não pode, é o híbrido leve, que também é adotado pelos Audi, Mercedes, BMW, que ele é só um motor que adiciona aqui no motor a combustão, mas que ele não pode mexer a roda. Por isso que muita gente fala que o híbrido leve nem deveria ser chamado de híbrido. Enfim, aqui não é leve. E aí esse é o híbrido que ele funciona de maneira que ele mescla. Como é que ele faz? Vamos abrir aqui o capô para ver. Ó. Será que é varetinha? E varetinha. Mas ó, ele mescla. O que que tem aqui? A gente tem um 2.0 a gasolina, que ele em alguns momentos está tracionando a roda, em outros momentos o motor elétrico está tracionando. Então na prática, eu vou mostrar para vocês andando, então fica aí logo logo. Quando eu acelero bem devagarzinho, ele sai elétrico. Então o motor elétrico que está lá embaixo direto no eixo, ele vai gradativamente empurrando o carro. Se eu der mais pedal, ele entra esse motor gasolina 2.0, que é o que faz com que juntos, olha o detalhe, juntos o carro ande mais. Então esse é aquele híbrido que ele é uma mistura. Ele entra elétrico, entra gasolina, entra elétrico, entra gasolina, principalmente nas hipóteses em que o consumo de energia é mais baixo, aí ele vai misturando. Então aquela saída de sinal, que é a parte que mais gasta gasolina, seja marcha 1, 2, 3, ele vai elétrico, vai no elétrico. Aí se exigiu potência, quando o carro já está desenvolvendo, aí ele entra o 2.0, que mescla tudo junto de um câmbio do tipo CVT. Mas cuidado, esse híbrido aqui não é o leve e também não é o plug-in, mas ele também é diferente de um híbrido como os híbridos da Honda, que o carro ele é mais elétrico que esse. Esse aqui precisou de potência, o gasolina joga energia. Joga energia na roda, Nos Honda, precisou de potência, o gasolina entra como gerador e aí o carro anda mais. Só em velocidades cruzeiras que aí o da Honda ele traciona. Então o da Honda ele é considerado até um pouco mais eficiente pelo mercado. Mas de certa forma, ambos já têm boas médias de consumo e nenhum dos clientes vai ficar insatisfeitos. Pelo menos nessa hipótese aqui do Lexus, que ele tem um bom equilíbrio do 2.0 com o elétrico. Tá, mas quantos cavalos tem? São 198 cavalos de potência, 0 a 100 ali na casa de 8 segundos e uma agilidade boa. O carro é ágil, ali com um pouco mais de 20 kg de torque, ele faz aquilo que é necessário para essa proposta de público. Não é um carro para você querer sair dando palma em todo mundo, não é. Mas é um carro que ele já anda bem e faz aí 17, 18, às vezes 20 por litro. Se andar de qualquer jeito, sem se preocupar, faz 15, 16. Tá bom, né? Então, bora dar uma olhada agora lá dentro. E dirigindo, eu te conto todos os detalhes. Mas aí a gente tem um interior bonito, hein? Olha aí. Ele usa um tom de caramelo com um couro bem bacana aqui. É um couro refrigerado, aquecido, legal. E que se estende, ó, até aí a traseira, com o teto preto, que dá um charme pro carro. E com um painel, talvez você não tenha visto um painel de um Lexus ainda, mas que ele mescla o volante que já é conhecido da marca, agora com essa nova tela digital,
é novidade nesse modelo 2025. E aqui com a mídia nova da Lexus, que também foi recém-introduzida e melhorou bem, viu? E aí tudo isso pega nos detalhes, que a gente consegue ver por que o carro é tão bem quisto em mercados importantes. Ó o acabamento do carpete, ó como ele é grosso. Isso num carro que é equivalente a um Audi Q3, um carro que é equivalente a um BMW X1. Então assim, o acabamento dos Lexus realmente é algo diferente. Tanto que se eu entrar aqui, vocês vão ver que eu tô falando do carro de entrada da marca. E olha o que a gente já tem. Volante elétrico, ó. Hã? Quantos carros aí tem volante elétrico? Claro que os chineses começaram a trazer muita coisa nos carros, é verdade. Mas é diferente, né? Aqui a gente tem algo que é diferente do que a gente tinha nas marcas tradicionais. Outro detalhe marcante dele é que, por mais que esse carro não seja focado em esportividade, ó o botão aqui para o controle de tração e ó o ajuste do modo esporte. Eles colocaram bem diferente e ficou esportivo, né? Vamos falar a verdade. Couro aqui, com um banco com memória, com mais couro aqui, que ficou legal. E um detalhe em aço escovado, ó, que também dá um charme bem bacana aqui na porta. Tudo isso, outra novidade no 2025 é o câmbio, que tem essa alavanca que ficou bacana. E aí a gente manteve os botões do ar-condicionado que já eram do carro, os ajustes aqui de aquecimento e resfriamento, esse porta-objetos bem legal, né? Se você quer abrir, se o passageiro quer abrir, para não dar briga, né? Até o pininho da porta cromado. E aí o visual bom para selfie, né? Vamos dar uma olhada aqui mais no detalhe, ó. O volante, esse volante que eu falei da marca, os ajustes aqui do painel que eu tinha comentado com vocês. Então, por exemplo, eu consigo aqui escolher exatamente tudo que eu quero, quanto no modo elétrico, a música que eu tô ouvindo. Com a força G, eu consigo até configurar o que eu quero que o painel mostre, ó. E aí, junto disso, eu ainda consigo ter aqui a visão do mapa, consigo ficar monitorando o meu consumo de bateria, que é o que eu mais faço andando com esse carro, ó. Tô até em 20 por litro. Do outro lado, eu tenho aqui os ajustes do piloto semi-autônomo, que nesse carro aqui estão bem bons. Assim, uma das coisas que você menos espera gostar de um carro da Lexus, talvez, menos espera não, mas que você não é uma das características principais, é do sistema semi-autônomo, e ele é muito bom. Eu vou mostrar para vocês logo. E aqui na tela a gente tem as configurações de navegação, música, configuração de ligação, e aqui os ajustes do veículo, como ar-condicionado, ajustes de aquecimento de banco, assistente de direção, fluxo de energia, a tela que eu vou deixar para vocês verem, além das configurações aí de iluminação, sistema ADAS e aquela coisa toda, né? O ar bonito, com também o detalhe aqui escovado, 2 porta-copos, carregador por indução, o principal para mim, 2 bons USB-C, aqui um modo elétrico, que eu vou contar para vocês como é que ele funciona, porque ele quase não é elétrico, mas às vezes ele faz sentido dependendo de como você quer andar. Calma lá. E aí o auto hold, né, para o carro ficar parado no semáforo. Outro detalhe bacana, tem a câmera 360 numa visão mais olho de peixe aqui quando eu tô parado, e quando eu vou manobrar, uma qualidade boa. A questão é, né, o mercado começou a colocar muitas tecnologias de câmera, radar e tal, as marcas tradicionais também tiveram que entrar, né? E bora dar uma olhada lá atrás. Mas antes, e veja que o carro agora tá até ligado aqui, porque eu tô com o carro utilizando o ar-condicionado, e aí baixou um pouco a carga da bateria e o carro precisa ligar o motor para conseguir manter tudo funcionando. Eu queria conversar com você que tá procurando um carro para comprar, que quer fazer sempre o melhor negócio, e sabe como é, né? Nem sempre o financiamento do banco é tão competitivo, o financiamento na hora de comprar o veículo é tão competitivo, e uma dica que eu quero trazer para você é o consórcio digital do clube. Se você já acompanha a Electricar BR, já deve saber que o clube é um parceiro aqui de um bom tempo da página, e ele é um consórcio, mas é um consórcio digital. Então, bem moderno como um carro elétrico híbrido, você consegue se programar para comprar o seu veículo pagando mensalidades competitivas e mais baixas que o normal, porque o consórcio digital é muito competitivo, e ao mesmo tempo você consegue se programar para comprar um carro que cabe no seu bolso.
Ou seja, indiferente do modelo específico, da tecnologia em específica, você consegue com um consórcio digital fazer uma programação para o valor que você quer gastar no veículo, pagando uma menor mensalidade, e aí, bom, certificado pelo Banco Central com todas as autorizações necessárias e muitos membros com vários elogios. Minha dica é o consórcio digital do clube. Você tem desconto até aqui pelo QR Code direto na tela e é um parceiro meu de longa data para você que quer se programar para comprar um carro. Ou seja, nada melhor do que você escolher o carro certo, é você conseguir pagar o melhor valor por ele com as mensalidades mais corretas. E aí, minha dica é o consórcio digital do clube. Mas, e aí? Bora pro carro? Já fica um detalhe curioso aqui. Agora o motor gasolina desligou, porque o carro já chegou num percentual de bateria estável para me manter aqui parado com o ar ligado. O consumo que estava em 20 por litro já vai para 19. E bom, bora ver lá atrás. Na traseira, como eu falei para vocês, a gente vai ter o reflexo de números muito próximos do EX30, o Volvo, em matéria de comprimento e até de entre-eixos. O entre-eixos aqui, que é o espaço entre as rodas, é o espaço mais importante para saber o quanto vai sobrar aqui para você nas pernas, é de 2,65 metros. Isso não é um número competitivo, mas é um número que num carro, digamos assim, para um uso tradicional dá conta, ó. Eu tenho 1,73, não sou tão grande e eu fico bem aqui. Tem espaço ali na frente, espaço do outro lado. Não é um carro tão grande assim, né? A gente sabe que você pode estar precisando de um carro nessa faixa de preço como um Raval, que é maior, um Song, etc. Mas beleza, dá conta. Ele tem um túnel, porque aqui a gente tem todo o sistema híbrido, né? Além de dois bons USB-Cs aqui na traseira. Em matéria de espaço central, aí já é um pouco mais complicado, né? Porque, como vocês imaginam, é um pouco mais alto. Mas o que ameniza legal é que esses belos bancos caramelo, eles são, de certa forma, confortáveis. Então, um carro aí não tão grande, né? Depende do que você precisa. É um SUV, é um crossover mesmo, né? E a proposta é essa. A própria marca tem carros maiores, tem carros menores não tem mais, né? Tinha o CT200H. Então tem carros maiores, aí vai daquilo que você precisa. E aí o acabamento fica bom aqui, tem até um corinho aqui. Aqui, ó. Ele é um plástico, mas ele tem uma qualidade bacana, apesar de aqui ser couro também. É isso, bora ver o porta-mala e bora ver qual é desse híbrido que não carrega. Vê se essa história cola. Porta-malas esse aqui. Se o carro não é muito grande, não tem milagre, né? Olha aí. Um espaço bem médio, né? Não é um espaço grande mesmo. Aqui ele até tá mais baixo, com o tampão, então melhora um pouco. Se o tampão tivesse mais alto era mais difícil. E aqui tem o kit reparo, que a gente não vai ter o step nesse carro. Pois é, talvez você tenha começado a ouvir falar um pouco dessa situação de ter kit reparo no lugar de step em elétricos, os outros chineses que vieram e tal. Mas nos carros importados isso já era uma tendência há algum tempo. BMW, Mercedes não ter step já era comum. E o Lexus tá nessa turma. Realmente, muito espaço no porta-malas e muito espaço atrás não são características para você pensar em comprar ele. Mas assim, se você tem um uso bem na média do brasileiro mesmo, né, de ir pro trabalho, voltar e tal, pode ser sim que te atenda bem. Bora dar uma volta e a gente já fala sobre isso. O tal do híbrido que não carrega na tomada. Divide opiniões, porque muita gente não gosta, mas também divide elogios, porque muita gente adora a ideia de você ter um híbrido que você não precisa carregar na tomada. Ou que, melhor dizendo, é concebido para você ter um sistema que vamos pôr na tela de fluxo de energia, ó. Ele fica toda hora alternando entre o motor gasolina carregando a bateria e o motor elétrico enviando energia para a roda, o motor gasolina enviando energia para a roda. É uma sinergia bem interessante para a gente conversar. Só que antes disso, eu queria trazer aqui um contexto primeiro, que esse carro aqui ele é 2.0 mais elétrico, de 198 cavalos, e não carrega na tomada. Enquanto um Corolla ele é 1.8 mais elétrico, de 122 cavalos, e não carrega na tomada.
A gente está falando aqui de um motor elétrico de 115 cavalos. No Toyota, no Corolla, a gente está falando de um motor elétrico ali na ordem de 80, não me lembro a potência exata. Então, no combinado, a gente está falando, no geral, de cerca de 60, e aí dos 122 do Corolla para 198 aqui, a gente está falando de uma ordem de 60 cavalos de diferença de uma potência combinada entre a outra. Ou seja, esse híbrido aqui, não carregando na tomada, ele é muito diferente do conjunto que é usado na Toyota. O que eu quero dizer com isso? Agilidade, ó. Tem o ronco do CVT, mas ele rapidinho já retoma a velocidade, ganha velocidade, eu tô aqui bem, e dá até a sensação de um elétrico nesses momentos, porque a gente tem um carro que ele consegue ter um torque mais instantâneo. Então a conversa é totalmente diferente. Outra coisa que eu queria trazer aqui é que, além dessa comparação para vocês entenderem como esse carro anda muito mais que os Corolla híbrido, é o fato de que esse conjunto aqui é o mais aproveitado possível. O que eu quero dizer nesse sentido? Esse aqui é um motor 2.0, ou seja, não é um motor tão grande como os irmãos maiores desse carro aqui, como o próprio RAV4, que tem um conjunto 2.5, e ele também não é um motor pequeno, como o 1.8 da Toyota, ou a gente poderia talvez dizer o 1.5 que vai vir no Yaris Cross. O que eu quero dizer com isso? Esse carro, ele é equilibrado, ele tem um motor gasolina com uma potência equilibrada, junto de um motor elétrico que também vai conferir aí essa potência combinada de quase 200 cavalos, e aí, para fechar o pacote, ele é um carro leve. Ele é um carro leve, não diria, porque a gente tá falando de quase aí 2 toneladas na prática, né? Mas ele é um carro que ele tem, como que eu vou te dizer, ele é mais leve que os maiores, que os outros Lexus e Toyota. A gente também tá falando de um carro que ele é mais leve, ou seja, além da gente ter um motor a gasolina mais potente, com um motor elétrico mais potente, a gente tá falando de um carro aí de menos de 1.700 quilos, o que é muito menos que a maioria dos híbridos ou dos híbridos plug-in que tem para lá de 2 toneladas. Então o que acontece? Essa mistura aqui de conjunto nesse carro faz com que, e aí como eu trouxe no início do vídeo, o sonho do Corolla é ser um Lexus UX, porque ele é muito desenhado, ele tem um conjunto eficiente, o carro é leve, ele anda bem, então faz com que quando você dirige esse carro aqui, você fala, nossa, que carro excelente, que carro perfeito. E aí quando você dirige um Toyota RAV4, você já tem a sensação, puxa, o carro é um pouco mais pesado do que ele deveria ser. Ou quando você dirige talvez um Corolla, você fala, puxa, o carro podia andar um pouco mais. Aqui não, aqui o carro atende todo mundo. Então, essa é uma primeira conversa que eu queria trazer para vocês. A outra conversa que eu queria trazer era para mostrar um pouco do que acontece aqui. Como vocês podem ver no visual da tela, olha aqui no detalhe. Eu tenho um motor a gasolina 2.0, um motor elétrico, uma bateria. Toda hora, ó, veja que agora a energia sai da bateria, estava saindo da bateria para o motor elétrico estava tracionando a roda. Agora ela está vindo das rodas para o motor elétrico carregar a bateria, ó. Veja que esse tom mais azul e agora o tom verde, por quê? Porque está saindo do motor elétrico. Agora entrou o roxo, porque agora o motor gasolina também está tracionando. Então esse é o tipo do híbrido que ele precisa do motor gasolina para ter potência, para carregar a bateria, mas ele também vai entrando com o elétrico. Então ele não é aquele híbrido que o motor gasolina é só um gerador, mas ele também não é aquele híbrido que você tem um modo elétrico, que é o híbrido dos chineses, em específico o Song, né? Você põe no modo elétrico e o carro anda como se fosse um carro elétrico. E aí você vai me perguntar, tá, mas Matheus, por que esse carro não é um híbrido que tem o modo elétrico? Simples, porque a bateria é pequena. Eu tenho uma bateria aqui, para vocês terem ideia em números, de cerca de 1 kWh de capacidade. 1 kWh, se você for pensar, a bateria de um Dolphin tem 40. Então a bateria de um Dolphin tem 40 vezes o tamanho da bateria desse carro. Ou seja, é evidente que esse carro aqui não tem um modo elétrico tão grande quanto o Dolphin. Tá, mas e a do Song? A do Song tem 20 vezes a desse carro aqui. Então essa é uma bateria pequena, mas com essa bateria pequena fica tudo muito interessante, porque ele consegue carregar ela de forma suave, com a regeneração e com o motor a gasolina, e ela também consegue trabalhar bem a ponto de me dar um bom desempenho no carro. Tá, mas quanto faz por litro? Chega.
Vamos ver aqui, ó. Informações de navegação histórico. A minha última nesse momento é 18 por litro. Em alguns momentos eu consegui 20, recorde anterior. Em outros eu consegui 16. Quando eu acelerei eu fui para 12, 13. Então, poxa, fazendo 8 segundos de 0 a 100 é um carro econômico. Ficou um conjunto legal. E aí, em matéria de acabamento, o carro é bom, a suspensão é muito suave. Como quem já andou de Corolla sabe, a suspensão do Corolla já é uma delícia, do Lexus é melhor ainda. E aí eu tenho uma direção leve, mas também firme. Eu tenho um bom curso, ó, a suspensão bem suave, bem no gosto europeu, eu diria assim. Não é aquela suspensão mais mole, mas também não é suspensão dura. E a entrada dos motores é suave, ó. Ó, agora precisou de potência, acelerar, ó. Ele já entra tudo junto. Opa, o carro entrou ali. Ele já entra tudo junto e o carro consegue me dar um bom desempenho. Tô freando, veja agora. O carro desligou já o motor e tá no modo elétrico. Eu vou fazer uma curva aqui à esquerda e você vai ver que daqui até lá embaixo, ó, é tudo descida. Então nesse trecho ele vai sair daqui no modo elétrico e ele vai até lá embaixo só no modo elétrico. Então o que que isso quer dizer? É muito interessante a forma como ele orquestra esse sistema, só que de forma atualizada. Por quê? Porque nos Toyota, no Corolla em especial, o motor falta um pouco, e nos RAV aí fica um motor gasolina maior, um pouco mais barulhento, não é tão calibrado como esse carro aqui. Vou fazer esse trechinho ali pra vocês verem, daí a gente vai pra estrada para ver se eu tô falando a verdade ou se o carro na prática anda bem ou não. Vamos lá, tá meio travado aí, né? Vou esperar um pouquinho. Olha lá, veja, eu vou sair um pouquinho, ó. Ele tá elétrico, ó. Elétrico, 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 elétrico. Aqui vai virar à esquerda, dá pra virar. Elétrico, elétrico, ó. Elétrico, elétrico. Ó. Só motor elétrico, ó. Ó. Aí eu tô descendo. Aqui ele tá carregando a bateria. Só andando no elétrico. Então essa bateria menor, ela aproveita essa regeneração, me dá a potência necessária para eu fazer para andar nessa pegada que não é uma pegada rápida, e fica tudo legal. E o carro é levinho ainda, o carro é bem gostoso de andar, é uma proposta legal. Agora, exemplo aqui na subida, ó, vou subir ali, veja, ó, já entrou gasolina. Por quê? Porque ele sabe, não é que a bateria tá perto do zero, não é isso, mas ele sabe que eu preciso da bateria para subir aqui sem me deixar na mão. E ó, 60. O CVT é barulhento e dá a sensação de que o carro tá precisando de muita potência, mas na prática, ó, vai bem, né? Vamos pra estrada. Vamos na estrada no modo esporte, fazendo uma curvinha para entender, ó. Aqui na hora já ligou o modo a gasolina aí, ó. 70, 80, 90, 100. Aqui que tá o negócio. A retomada é boa. Claro, o carro é baixinho, é bom de curva, hein? Olha que espetáculo. Olha que legal. Ó, cantou um pouco, mas ó como a retomada é boa. 100, 110, 120. E aqui que tá o segredo do carro. Ele tem um fôlego para andar como tem que andar, mas ao mesmo tempo ele consegue ser um carro econômico. E aí aqui a gente resolve a equação em que, por exemplo, agora ele até não tá, mas se eu pôr no modo econômico e for freando, daqui a pouco ele vai entrar o modo elétrico. E aí ele vai alternando, às vezes ele tá econômico, às vezes ele tá mais esportivo, às vezes ele tá precisando da potência dos dois, ó. Agora é elétrico. Ele vai até lá no elétrico. Se eu for com o pé leve vai bem também. O consumo vai alternando, evidentemente que baseado aí, né, nessa minha direção, ó. Elétrico, elétrico. Só que aí precisou de potência, entra a gasolina, botou o esporte, foi tudo, ó. 70. O carro tem um ronco alto, por quê? Porque esse é aquele câmbio CVT, né? Que ele tem aquela faixa de ele é continuamente variado, que aí ele estica a marcha, aí ele faz bastante barulho, mas que não deixa de ser ágil, ó como é ágil. Principalmente nas retomadas, ele vai unindo os motores e fica legal. E aí você talvez vai me perguntar, tá, mas e essa bateria aí, não acaba? Não vai acabar, porque aí o motor gasolina vai de forma gradativa carregando ela para eu ter a potência. É claro,
o carro ele tem um consumo mais elevado na estrada do que na cidade. Detalhe nisso, consumo mais elevado na estrada que na cidade. Por quê? Porque na estrada o carro precisa mais do motor gasolina, que é menos econômico que o motor elétrico. Interessante, né? Essa é a equação do híbrido heavy, que é o híbrido não plug-in. E agora, ó, tô aqui travado por um carro, modo elétrico, bateria carregando. Mas que aqui fica bom. Por quê? Porque o motor ele é mais ágil que o do Corolla. O Corolla ele é econômico. A gente sabe que é um carro para comprar pensando em economia, mas que não é um carro para pensar em desempenho. Aqui não. Aqui, se fizesse um flex desse aqui e colocasse no Corolla, vixe, ia ficar uma maravilha. Ó. Botei no Sport, vambora. 50, 80. Super interessante. E o carro ainda desempenha de certa forma bem. O carro tem aí, como eu mencionei para vocês, um ADAS muito legal. Eu clico aqui, seleciono a velocidade, ele vai lendo as faixas, e que eu considero, na minha visão, um dos melhores que eu já dirigi, assim, das marcas que não querem ser a Tesla, né? De uma marca normal, né? Que a Toyota, a Lexus é um grupo aí que é, de certa forma, mais conservador, ó. Mantém o volante fica bem firme e ele fica bem centralizado, ó. Na minha visão, funciona tudo bem. Nessa conta aqui, tá carregando um pouco a bateria, mantendo um pouco a velocidade. Legal, né? E aí, vamos parar pro nosso 0 a 100. Parar aqui na parada tradicional, porque é uma parada que não incomoda a vida de ninguém, né? O que é uma coisa boa. Deixa eu entrar aqui. Ó, tem carro entrando, vamos passar eles aqui. Não incomoda a vida de ninguém, ó. E vamos parar aqui, ligar o alerta. Ó. Bora! E aí, como é que a gente faz um 0 a 100? Pôr no Sport, desligar a tração. Vamos acelerar o carro para ver se ele liga o motor a gasolina? Ligou. Ó, ligou, mas desligou. Como é que a gente vai sair? Tem que sair meio acelerado, ó. Ó, saiu. Acho que temos um... Olha, ele acelerou e soltou. Como é CVT, a saída é sempre prejudicada, né? Porque esse câmbio não é um câmbio feito para sair com desempenho. Mas tem a patadinha do motor elétrico que vai ajudar a gente. Então vamos esperar o pessoal passar. Ligar a nossa seta aqui. Para sair, vai dar. Liguei o launch. Ó, vamos ver se ele sai firme, ó. Opa, e veio, hein? E veio, hein? 50, 70, até 60 muito rápido, 100. Ó. É isso que eu disse. Ficou equilibrado. Esse carro é equilibrado em conjunto. Não é o mais rápido, também não é o mais econômico, é equilibrado. Seria muito bom ter esse motor no Corolla, hein? Fica a dica. Não sei quanto custa, não sei quanto que pagaria mais de imposto para ter, mas esse 2.0 híbrido é bem redondinho. Existem alguns Toyota lá fora, é verdade, mas aqui no Brasil ainda não. E o Yaris Cross, que é o SUV mais barato que a Toyota vai ter aí, vai vir 1.5, provavelmente por economia, né? Mas também vai ser mais leve. Então tá aí. Ó, agora vai indo, modo normal. Vou tirar o pé do acelerador ali, ele vai desligar. Modo elétrico. É bom, né? Aí acelerando, 16 por litro. Daqui a pouco tá em 17. Se eu acelerar mais, fica em 16. Legal, né? Bora pra conclusão. E pra terminar o vídeo, que tal um quase comparativo de tamanho do UX300H? Olha aí. Com o EX30. Vocês podem ver aí de forma rápida, né? Proporções semelhantes, entre eixos bem parecido, comprimento também bem parecido, porque a proposta é crossover urbano. Essa é a palavra. E aí você vai me perguntar, tá, mas bacana esse Lexus, você mostrou o sistema e tal, quanto custa? Essa é uma parte um pouco mais pesada. Mais pesada, mas assim, dentro ainda do preço de outros premiums do mercado. Seria aí Audi Q3, BMW X1 e a turma Mercedes GLA, né? Que sempre foi o segmento premium. Esse carro custa R$299 mil e agora ele tem versão única. Essa aqui que tem aí todos os equipamentos que antes eram mais restritos às versões de topo.
Esse carro já chegou ali em acho que final de 2018 que ele apareceu, a ter uma versão mais esportiva, uma versão mais de entrada. Só que como de lá para cá, com dólar e várias coisas, o preço dos carros subiu muito, deixou de fazer sentido ter tantas versões. E aí, esse carro hoje tem uma versão única de 300 mil reais. Em que, se a gente for fazer uma análise, você pode comprar vários híbridos plug-ins chineses, seja BYD, seja GWM. Você pode comprar o EX30 elétrico, que é esse carro aqui, né? Tá do meu lado. Você pode comprar, talvez até um sedã King, se você quer um sedã. Então ele tá... E você pode até comprar um Commander, um Compass. Você pode comprar, acho que assim, até os 300 mil você tem muito carro para olhar. Você vai ter carro mais potente, você vai ter carro que roda mais no modo elétrico, você vai ter carro... O equipamento, eu acho que ele tá bem. Equipamento, eu acho que esse carro aqui tem quase tudo que é exigido pelo mercado. Talvez não tenha um sistema semi-autônomo, não tenha um comando de voz tão expressivo, mas assim, muito dentro daquilo que é, na minha visão, esperado e realmente usado pelo comprador. Só que você tem que estar ciente de algumas coisas. Primeiro, tamanho. Você está comprando um carro por uma proposta de um carro menor. Isso vale para esse, isso vale para esse. Esse aqui é um pouco mais aqui na traseira, um pouco maior, né? Mas você está comprando um carro que ele é focado para um uso aí, um carro menor. Ele cabe criança, cabe algumas malas, mas assim, ainda bem distante do cara que vai comprar o Raval, por exemplo, ou vai comprar o Songo. Você também tem que estar ciente que o desempenho desse híbrido heavy, ele é bom nesse carro, mas ele é mais moderado que de um elétrico. O 0 a 100 em 5 segundos de um 100% elétrico é algo bem distinto. Mesmo os híbridos, né? Se você for olhar para um GWM, você vai ter aí 393 cavalos, então é muito mais agressivo. Mas ainda assim, se você quer um carro que de certa forma é econômico, muitas vezes você não vai poder, você tá naquela hipótese de pessoa que não consegue de jeito nenhum colocar um carregador no prédio, ou que não consegue pelo teu estilo de uso, alguma situação assim, ter o carregador. Ter o carregador, né? Retomando aqui. Ter o carregador, isso também pode fazer sentido. Você pode também querer um carro aí para um uso urbano. O uso urbano, eu acho que, assim, pelo tamanho dele, faz total lógica, né? Esse carro para você usar no dia a dia. E aí você também pode querer um carro para um uso que você não vai levar muita gente mesmo. Então eu acho que esses são pilares importantes. E aí talvez você me pergunte, tá, Lexus. Mas Lexus, né? Que marca é Lexus? Bom, Lexus é de luxo da Toyota. Como eu falei, nos Estados Unidos briga em vendas com Mercedes-Benz e com BMW, até ganhou delas ano passado, mas que aqui no Brasil, por ter menos tempo de mercado, menos concessionárias e um investimento em marketing bem menor, ela vende menos. Então, até são coisas, como poderíamos dizer assim, ossos do ofício, né? De toda forma, eu diria que esse carro aqui é um carro interessante para conhecer, é um carro interessante para você olhar, avaliar, mas sim, você tem que estar ciente que você não está olhando o produto mais competitivo nem o produto mais barato. Não. Você gostou do estilo, você achou o carro bonito, você gosta de um carro um pouco diferente, talvez você queira um carro um pouco mais discreto que os tradicionais, né? A gente sabe que muita gente considera o peso de uma marca premium aí, das tradicionais, alto, e que é um carro que ele é de luxo, mas ele é um pouco mais discreto, né? E aí, pode ser que ele entre no seu pacote. Não é barato, não é o mais rápido, mas ainda assim é bem equilibrado de andar, tem requinte, é bonito. É um carro legal. Não vai estar comprando um carro que, em outras palavras, você não estará contente. Essa é a minha visão. E aí, o que você achou? Compraria o X300H? Já tem um? Comprou Lexus? Gosta de Lexus? Qual que é a sua opinião sobre o carro? Deixe aí nos comentários e se inscreve aqui no canal para bastante análise eletrificada. Já que eu deixei spoiler, né? Um dos próximos vídeos está aqui. Esse carro aqui foi uma aquisição da família. A família queria esse carro. Eu também, né? Eu gosto. Vocês sabem que eu rodo de 100% elétrico. Então, calma lá. Logo teremos o vídeo.